Olá, Moreira, boa tarde para você, uma boa tarde para você, ouvinte do Sintonia da Tarde, e também a você, internauta do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 106. Falaremos hoje sobre o Maio Laranja, o mês de conscientização sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Conosco aqui a doutora Adline Ribeiro, delegada especializada de atendimento à mulher, novamente participando conosco. Doutora Adline, muito obrigado novamente pela participação. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Moreira. Boa tarde também para todos e todas que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Pais irresponsáveis ou responsáveis, às vezes, ignoram estes sinais, doutora? Com certeza, Danilo, esses sinais são muito ignorados. A família, normalmente, ela prefere acreditar no autor, dizendo, eu não fiz isso, eu não sou capaz e tal, do que acreditar na criança. Por quê? Porque isso causa um descontrole naquela família, naquele núcleo familiar muito grande. A mãe é casada ali há tanto tempo com aquele pai, por exemplo. Nossa, que caos que vai gerar na família essa separação, acreditar na criança e ir para um outro lugar. Então, normalmente, a família prefere, sem que ela perceba isso, ela tem uma tendência a não acreditar na criança. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa dar credibilidade, a gente precisa iniciar uma investigação para saber se aquilo ali aconteceu ou não. Por quê? Porque os traumas futuros são muito grandes, Danilo. A gente recebe aqui inúmeros casos de abusos que aconteceram quando aquela criança tinha 8, 9 anos. Na adolescência, ela começa a se cortar. E quando chega ali na fase adulta, 18, 20 anos, ela não consegue. Ela fala e aí vem todo mundo e fala assim, por que não contou antes? Ela não teve o apoio, ela não foi acreditada naquele momento e foi guardando aquilo. Então, a gente precisa ter atenção a isso, porque a gente consegue aí ter um adulto totalmente cheio de traumas, de problemas, coisas que às vezes poderiam ser minimizadas, não abolidas, mas minimizadas se elas tivessem sido ouvidas. E, doutora, na forma adulta, como auxiliar essa pessoa que passou por essa situação? Nós sempre incentivamos a denúncia, Danilo, porque, querendo ou não, é uma forma da gente estar punindo, pelo menos no aspecto criminal, não no emocional, porque isso aí vai ser difícil de ser curado, mas no aspecto criminal. A gente tem tido alguns casos significativos aqui. Eu estou falando de algo real que tem acontecido exatamente como eu estou contando. Aconteceu no passado e tem vindo à tona agora. E a gente inicia essa investigação, verifica que o prazo prescricional ainda não passou, que a gente ainda tem chance no processo, no inquérito. Então, a gente incentiva essa pessoa, encoraja essa pessoa a realmente dar continuidade no processo. Correto, doutora. E aqui, quais foram os dados mais recentes de denúncias de abuso sexual e como isso impacta a importância do Maio Laranja aqui no nosso município? Então, Danilo, eu tenho para te dizer que os nossos números são bem significativos. Tem semana que eu consigo concluir aqui 3, 4, 5 expedientes e quando eu penso que não, estão sendo registrados aqui novos 3, 4, 5 casos. Então, assim, a gente pensa que infelizmente é algo que não acontece. Mas acontece muito. E isso os casos que ainda não são acreditados e não são registrados. Então, os nossos números são significativos e isso quer dizer que esse Maio Laranja veio para quê? Para a gente estar conscientizando, discutindo o tema, dando conhecimento aí para as pessoas de que as coisas acontecem e como elas podem ser evitadas, tá? Então, a gente parte desse princípio aí, de que a gente precisa conversar e tá dizendo para vocês, olha, está acontecendo e pode estar acontecendo aí dentro da sua casa. Fiquem atentos aos sinais. De que forma a população de Manhuaçu pode contribuir efetivamente ao abuso sexual infantil, além da denúncia, doutora? Então, Danilo, na verdade, eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, É claro que denunciar é o primeiro passo, claro, mas eu acho que estar atentos e a gente estar fazendo conversas como essa é muito importante. Eu fiz uma reflexão no seguinte sentido, assim como na violência doméstica, a gente quer falar para as mulheres que elas não devem naturalizar a violência e tudo mais, e para os homens a gente quer também dar conhecimento que essas coisas existem e que eles devem evitar
evitar o patriarcado, o machismo, largar isso de lado e entender que se deve respeitar uma mulher, da mesma forma com relação ao abuso e exploração sexual infantil, a gente tem que estar falando para os pais, para os responsáveis ficarem atentos aos sinais, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar condição para essas crianças se protegerem quando estiverem longe de nós, porque a gente não vai conseguir ficar com os nossos filhos do nosso lado o tempo todo. A gente entrega ele para as escolas, entrega ele para projetos sociais. Então, a gente precisa estar conversando com as crianças sobre isso, sim. Claro que de acordo com a sua faixa etária, né, Danilo? Eu não vou conversar com uma criança de 3 anos sobre essa situação, sobre o que podem e o que não podem fazer com ela, da mesma forma que eu converso com uma de 10. O assunto já pode ir ganhando uma complexidade de acordo com a idade. Mas as crianças precisam saber, né, que os abusadores não vêm vestidos de monstro, eles vêm com balinhas nas mãos, né, que podem ser pessoas da sua própria família. Então, a gente precisa dar aí formas da própria criança se proteger. Eu vejo que essa é a nossa maior responsabilidade, mostrar para os pais e mostrar para as crianças também. E de que forma outras instituições, igual a escola, ela pode também estar trabalhando nesse tema, doutora? Danilo, com certeza, através, né, de conscientização, as escolas são muito... Eu dou nota 10 para as escolas nesse aspecto, porque eles trabalham muito bem essa temática, assim como a gente trabalha no Agosto Lilás, no mês de março, o mês das mulheres, eles têm um empenho muito grande nisso, né, em evitar que realmente as crianças sejam vítimas de abuso. Então, eles sempre estão fazendo lá, que chega ao meu conhecimento aqui, rodas de conversa, trabalhos ali lúdicos, né, que realmente ensinam as crianças a se protegerem. A Polícia Civil, ela tem uma parceria muito forte com as escolas aqui de Manhuaçu em determinados assuntos como o Maio Laranja, o mês de março também trabalhado, o mês da mulher. Essas ações de conscientização de crianças e adolescentes é muito importante. Ela é muito importante, Danilo, porque, como eu disse lá no início, a gente não trabalha sozinho, né? Pelo contrário, nossas informações normalmente vêm das escolas mesmo, ou do próprio Conselho Tutelar. Acontece eventualmente alguma ocorrência, o Conselho Tutelar tem acesso àquela família e consegue entender que o problema não é aquele que está sendo apresentado, mas esse outro que seria o caso do abuso. Então, assim, ele vem de diversas formas. E a gente tem aí um diálogo muito frequente com toda a rede de proteção, tanto com CREAS quanto com o CRAS, o Conselho Tutelar. A gente tem, né, uma conversa quase que diária com eles aqui, pedindo informações, esclarecendo algumas dúvidas. Então, assim, somos uns pelos outros mesmos em prol das crianças. Doutora, para a gente finalizar, existe algum grupo que é mais suscetível a esse tipo de conduta? Crianças, mulheres ou meninos? Como é que funciona esse sistema? Com certeza. Crianças, meninas, né, são o grupo de pessoas, né, que realmente são mais vítimas desse tipo de crime. E vejo muito isso, Danilo, a desinformação, né? Ele é o fator preponderante para que os abusos aconteçam, tanto por parte dos pais, volto a dizer, como por parte das crianças. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela recebe essas denúncias. É bom que a gente também trate essa informação, porque às vezes pode estar ligado somente à violência contra a mulher, mas não. Recebe esse tipo de atendimento também, né, doutor? Sim, Danilo. A delegacia aqui chama-se Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas está incluído aqui no nosso atendimento, né, os crimes praticados contra crianças e adolescentes e também contra idosos, né? É importante que a gente diga isso. Então, nós estamos aptos aqui para receber esse tipo de denúncia e iniciar, sim, uma investigação. Doutora, muito obrigado, portanto, pela participação, as informações fornecidas à população de extrema importância neste mês, mas também os trabalhos sendo realizados ao longo do ano. Sim, Danilo, infelizmente, né, a gente tem um mês para tratar, dar essa visibilidade a este tema, mas a gente gostaria que isso acontecesse bem ao resto do ano, durante o ano inteiro, porque tem acontecido bastante, infelizmente, tá? A nossa delegacia, ao mesmo tempo que a gente tem aqui muitos casos, né, de violência contra a mulher, né, nosso carro-chefe, mas a gente está quase empatando com os casos de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.
Aí a informação da doutora Adriane Ribeiro, um número preocupante aqui no nosso município. Você, pai ou responsável, fiquem atento aos sinais que o seu filho, o seu parente possa estar dando e você não está percebendo. Às vezes um pedido de ajuda não precisa ser exclamado, mas ações refletem muito a condição da criança. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 106.